Existe algo que quase todo mundo faz todos os dias achando que é inofensivo, até mesmo necessário, mas que na prática enfraquece resultados, bloqueia oportunidades e mantém a prosperidade sempre um passo à frente. Não é superstição, não é azar. E não tem nada a ver com energia mística. O problema é que isso contradiz tudo o que te ensinaram. Sempre disseram que você deveria falar, se expressar, explicar, justificar, colocar para fora. Sempre disseram que guardar certas coisas é ruim, que o silêncio é sinal de medo ou insegurança. Mas existe um tipo específico de fala que não liberta, ela drena. E quanto mais você repete, mais normal parece. O mais perigoso é que essas frases soam honestas, soam humildes, soam até responsáveis. E exatamente por isso quase ninguém questiona. Mas Jim Rohn já alertava: o que você repete em voz alta se transforma em instrução para a sua própria mente. E a mente executa, sem discutir, sem filtrar, sem julgar. Talvez você nunca tenha parado para observar isso dessa forma. Talvez ninguém nunca tenha te dito que existem coisas que não devem ser verbalizadas, não porque são erradas, mas porque têm consequências. E antes de continuar, entenda uma coisa. O que vamos falar aqui não é sobre calar sua verdade, é sobre proteger seu futuro. E isso muda tudo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar com menos esforço, enquanto outras trabalham duro, fazem tudo certo, mas continuam patinando no mesmo lugar? Você acorda cedo, cumpre suas obrigações, é responsável, tenta melhorar, mas no fim do mês a sensação é sempre a mesma. Nada realmente mudou. E o mais cansativo não é só o dinheiro, é a explicação constante. É ter que justificar por que as coisas ainda não deram certo. É explicar por que você ainda não chegou onde queria. É repetir para os outros e para si mesmo as mesmas frases, os mesmos motivos, as mesmas limitações. Você não faz isso porque gosta. Você faz porque aprendeu que é assim que pessoas conscientes se comportam. Que explicar é maturidade. Que falar da dificuldade é realismo. Que dividir o peso torna tudo mais leve. Mas, silenciosamente, algo começa a acontecer. Cada vez que você fala sobre o que falta, sua mente registra aquilo como identidade. Cada vez que você explica por que ainda não conseguiu, seu cérebro entende que essa é a versão final da história. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver mais como alguém que se adapta à dificuldade do que como alguém que avança apesar dela. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que você está sempre correndo atrás, sempre justificando, sempre explicando, enquanto outros simplesmente seguem em frente, sem anunciar nada, sem dar detalhes, sem se expor. E então surge o pensamento mais perigoso de todos. Talvez o problema seja eu. Talvez eu não tenha talento suficiente. Talvez eu não tenha sorte. Talvez eu não tenha o que é preciso. Mas deixa eu te dizer algo com clareza e respeito. Não é falta de capacidade, não é falta de esforço, e na maioria das vezes, não é falta de oportunidade. O que está te prendendo é um padrão invisível que se disfarça de sinceridade, de humildade e até de responsabilidade. Um hábito verbal que parece inofensivo, mas que mantém sua mente presa ao ponto onde você está, em vez de alinhada com o ponto para onde você quer ir. Você não está errado por sentir cansaço. Você não está fraco por se frustrar. E você não falhou por ainda não ter chegado. Você apenas nunca foi ensinado que nem tudo o que passa pela sua mente deve sair pela sua boca. E que prosperidade não começa apenas com o que você faz. Ela começa com o que você para de repetir. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente onde está o erro invisível que impede sua prosperidade de avançar. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você vem repetindo algo que nunca deveria ter se tornado hábito. E isso não tem a ver com pensar positivo. Não tem a ver com fingir que está tudo bem. E muito menos com calar problemas por medo. O que você vai aprender aqui é um princípio simples, ensinado por Jim Rohn, que explica por que pessoas inteligentes, esforçadas e cheias de potencial continuam presas no mesmo nível por anos, enquanto outras parecem crescer em silêncio, quase sem anunciar nada. Mas para isso funcionar, eu preciso que você faça uma coisa agora.
Não escute isso como mais um vídeo enquanto faz outra coisa. Não deixe essa mensagem tocar no fundo enquanto você responde mensagens ou navega sem atenção. Porque esse não é o tipo de conteúdo que funciona se ouvido pela metade. O que você está prestes a entender muda a forma como você se comunica consigo mesmo, com os outros e com a vida. E pequenas mudanças nessa área geram consequências enormes, para melhor ou para pior. Agora, para ativar a prosperidade na sua vida, escreva nos comentários: "Eu tenho uma mente próspera", e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos menos e construímos mais. Daqui a pouco você vai perceber que não é sobre falar mais, nem sobre se expressar melhor. É sobre saber quando o silêncio é uma forma de inteligência. E quando você entende isso, sua relação com dinheiro, oportunidades e crescimento começa a mudar de dentro para fora. Agora, preste atenção, porque o princípio que vamos revelar a seguir é simples, mas poucas pessoas têm disciplina suficiente para respeitá-lo. Jim Rohn ensinava algo que, quando realmente compreendido, muda completamente a forma como você constrói prosperidade. Não é uma frase motivacional. É um princípio operacional da mente humana. Ele dizia: "Não anuncie seus planos, mostre seus resultados." Vamos repetir isso devagar. Não anuncie seus planos, mostre seus resultados. Isso parece simples demais para ser importante, e é exatamente por isso que quase todo mundo ignora. Mas por trás dessa frase, existe uma lei profunda sobre como a mente funciona e sobre como a prosperidade é construída. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, sobre o que vai mudar, sobre o que ainda não conquistou, você cria uma sensação falsa de progresso. O cérebro entende a fala como ação. Ele registra a explicação como se algo já tivesse sido resolvido. E sem perceber, você perde urgência, foco e disciplina. Jim Rohn não estava dizendo para você ser fechado, frio ou distante. Ele estava ensinando algo muito mais sutil. Palavras são comandos mentais. Aquilo que você verbaliza repetidamente se transforma em identidade. E identidade dirige comportamento. Por isso ele reforçava que pessoas realmente prósperas não falam muito sobre o que vão fazer. Elas trabalham em silêncio, ajustam em silêncio, crescem em silêncio e deixam que os resultados falem por elas. Isso não é orgulho. Isso é estratégia. Existe um momento certo para compartilhar. Mas quando você transforma suas dificuldades, seus planos e suas limitações em assunto recorrente, você prende sua mente no estágio atual. Você continua pensando, falando e agindo como alguém que ainda está tentando, em vez de alguém que está se tornando. Esse é o princípio que quase ninguém respeita. O que você fala constantemente se transforma no limite do que você vive. E quando você entende isso, começa a perceber que certas frases, mesmo ditas sem maldade, não deveriam ser compartilhadas com qualquer pessoa. Na verdade, algumas não deveriam ser ditas nem em voz alta. Agora que o princípio está claro, fica mais fácil enxergar por que tantas pessoas continuam presas no mesmo lugar. E é exatamente isso que vamos analisar a seguir. A maioria das pessoas comete esse erro todos os dias, não por má intenção, mas porque isso foi normalizado. Parece conversa comum, parece desabafo, parece até maturidade emocional, mas na prática é um dos hábitos mais destrutivos para a prosperidade. O erro é falar demais sobre o que ainda não está resolvido. Você fala sobre a falta de dinheiro, fala sobre como o mercado está difícil, fala sobre como as coisas não andam, fala sobre planos que ainda não saíram do papel, fala sobre o que você vai fazer quando tiver oportunidade. E cada vez que você faz isso, algo acontece internamente. Sua mente passa a viver no modo de explicação, não no modo de construção. Parece lógico compartilhar dificuldades. Afinal, todo mundo faz. Mas Jim Rohn alertava que aquilo que você repete se torna programação. Se você passa o dia explicando por que ainda não chegou, você reforça exatamente o estado em que está. Existe uma diferença enorme entre refletir em silêncio e verbalizar constantemente. Refletir gera clareza. Falar demais gera acomodação. A mente entende a fala como fechamento de ciclo. É como se, ao explicar, você dissesse para si mesmo: "Isso é quem eu sou agora."
E então algo ainda mais perigoso acontece. As pessoas ao seu redor começam a te enxergar do jeito que você se descreve. Elas não fazem isso por mal. Elas apenas respondem à identidade que você comunica. E oportunidades raramente procuram quem se apresenta como alguém cansado, confuso ou sempre tentando sair do lugar. Outro erro comum é anunciar planos antes de agir. Você conta o que vai mudar, o que vai estudar, o que vai começar na próxima semana. Isso gera aplauso momentâneo, incentivo superficial e um alívio interno falso. O cérebro sente que já avançou, mesmo sem ter feito nada. Jim Rohn era direto. Disciplina pesa gramas, arrependimento pesa toneladas. Falar demais parece leve agora, mas cobra um preço alto depois. Não porque o mundo conspira contra você. Não porque as pessoas torcem pelo seu fracasso, mas porque a mente funciona assim. Ela segue aquilo que você reforça. Enquanto você fala, você se mantém no mesmo nível. Enquanto você silencia e age, você se move. E é exatamente por isso que pessoas verdadeiramente prósperas são discretas. Elas não se explicam o tempo todo. Elas não justificam cada fase difícil. Elas entendem que certas coisas não precisam ser ditas, precisam ser construídas. Agora, deixa eu te mostrar como esse princípio funciona na vida real. Deixa eu te contar uma história real. Porque é aqui que esse princípio deixa de ser teoria e começa a fazer sentido de verdade. A primeira é de um homem comum, trabalhador, responsável, cheio de ideias. Ele sempre dizia que queria crescer, mudar de área, ganhar melhor. E ele falava isso o tempo todo, no trabalho, com amigos, em casa, sempre explicando por que ainda não tinha conseguido. O mercado estava difícil, faltava tempo, faltava apoio. Nada disso era mentira, mas também não era o ponto. Um dia, depois de ouvir Jim Rohn, ele percebeu algo simples e desconfortável. Ele falava mais sobre o que queria do que trabalhava em silêncio para conseguir. A partir daquele momento, ele decidiu parar de anunciar. Parou de explicar. Parou de justificar. Usou esse silêncio para estudar à noite, ajustar habilidades, aplicar para oportunidades sem contar para ninguém. 6 meses depois, ele mudou de função, dobrou a renda e ouviu algo curioso de um colega. Nossa, isso foi rápido. Mas não foi, só foi silencioso. O mais impressionante não foi o aumento de salário. Foi o que ele disse depois. Enquanto eu falava, eu me sentia estagnado. Quando eu calei, eu me senti no controle. Agora outra história. Uma mulher empreendedora, muito competente, mas constantemente cansada. Ela falava demais sobre as dificuldades do negócio. Sempre que alguém perguntava como iam as coisas, ela entrava em detalhes. Impostos, clientes difíceis, insegurança, medo de não dar certo. Isso virava quase um hábito social. Sem perceber, ela estava treinando a própria mente e a mente das pessoas ao redor a enxergar o negócio dela como algo frágil. Quando ela entendeu esse princípio, fez algo simples. Mudou a forma de responder. Em vez de explicar problemas, passou a responder de forma neutra e curta. E principalmente parou de falar sobre planos futuros. Tudo começou a acontecer no bastidor. O resultado veio meses depois. Parceria inesperada, aumento de faturamento e algo que ela mesma não esperava. Respeito. As pessoas começaram a confiar mais, a enxergar solidez. Não porque a realidade externa tivesse mudado primeiro, mas porque a comunicação interna dela mudou. E ela resumiu isso de forma perfeita. Quando eu parei de falar sobre o que estava difícil, eu tive energia para resolver. Agora, a terceira história. Um jovem que sempre se descrevia como quebrado, tentando se organizar. Ele repetia isso como se fosse só uma fase, mas repetia todo dia, em brincadeiras, em conversas, até em tom de ironia. Aquilo virou identidade. Depois de ouvir esse princípio, ele decidiu fazer um teste. Durante 30 dias, ele não falaria nada que reforçasse aquela imagem, nem para os outros, nem para si mesmo. Quando a vontade de reclamar vinha, ele ficava em silêncio. Quando alguém perguntava, ele respondia com simplicidade e mudava de assunto. Nesse mesmo período, ele começou a agir diferente. Pequenas decisões melhores, menos impulsividade, mais foco, nada mágico, nada místico.
Mas algo mudou claramente, a forma como ele se via. E quando a identidade muda, o comportamento segue. 3 meses depois, a situação financeira ainda não era perfeita, mas já era completamente diferente. Mais organização, mais clareza, mais oportunidades surgindo. E principalmente, mais respeito próprio. O padrão é sempre o mesmo. O silêncio estratégico não cria resultados por si só, mas ele cria o ambiente mental onde os resultados conseguem nascer. E agora que você viu isso acontecendo na prática, fica mais fácil entender que esse princípio não é sobre esconder problemas, é sobre não transformar dificuldades em discurso permanente. E existe uma explicação lógica para isso. É isso que vamos ver agora. Agora, se você é uma pessoa mais racional, pode estar pensando: tudo bem, isso faz sentido emocionalmente, mas qual é a explicação lógica disso? Ela existe, e é mais simples do que parece. O cérebro humano não diferencia com tanta clareza aquilo que você vive daquilo que você repete constantemente. Quando você verbaliza algo muitas vezes, o cérebro entende aquilo como um padrão estabelecido. Ele para de questionar e começa a operar a partir dessa informação como se fosse um fato. Existe um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. Ele funciona como um filtro. O cérebro recebe milhões de estímulos por segundo, mas só presta atenção naquilo que confirma o que você acredita ser verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando você repete frases como "eu estou sempre apertado", "as coisas estão difíceis", "não é o momento certo", seu cérebro passa a procurar provas disso. Ele ignora oportunidades que contradizem essa narrativa e amplia tudo que a confirma. Além disso, quando você fala muito sobre planos e dificuldades, você gera uma sensação de conclusão psicológica. O cérebro libera uma pequena recompensa por ter organizado o pensamento em palavras. Isso reduz a urgência de agir. Você sente alívio. E para. Jim Rohn entendia isso intuitivamente. Por isso ele dizia que disciplina constrói, enquanto explicação excessiva anestesia. Não porque falar seja ruim, mas porque falar demais no momento errado substitui ação. Outro ponto importante. Linguagem molda a identidade. Se você se descreve como alguém sempre lutando, sempre tentando, sempre correndo atrás, sua mente passa a agir de acordo com essa identidade. Ela busca sobrevivência, não crescimento. Quando você reduz o discurso e aumenta a ação silenciosa, o cérebro entra em outro modo. Ele começa a procurar soluções, não justificativas. Ele começa a alinhar comportamento com resultado, não com narrativa. Nada disso é místico, é funcionamento básico da mente humana. E a boa notícia é que, se esse padrão foi aprendido, ele também pode ser reprogramado, e não exige anos de estudo. Exige apenas consciência e prática. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como aplicar esse princípio de forma simples, prática e imediata no seu dia a dia. Agora eu vou te mostrar exatamente como aplicar esse princípio na prática. Nada complicado, nada abstrato. Apenas um método simples que você pode começar hoje. Jim Rohn acreditava que mudanças pequenas, aplicadas com consistência, produzem resultados extraordinários. Vamos chamar isso de regra do silêncio próspero. Passo 1. Identifique o que você fala no automático. Durante 1 ou 2 dias, apenas observe. Observe como você fala sobre dinheiro, trabalho, planos e dificuldades. Não tente mudar nada ainda. Apenas perceba quantas vezes você explica por que algo não deu certo ou anuncia o que ainda não construiu. Consciência vem antes de controle. Passo 2. Pare de verbalizar dificuldades fora do lugar certo. Isso não significa engolir problemas. Significa escolher onde eles são analisados. Dificuldades devem ser pensadas no papel, em silêncio ou com alguém estratégico, não repetidas em conversas casuais. Quando você tira o problema do discurso diário, você devolve energia para a solução. Passo 3. Não anuncie planos. Trabalhe neles. Sempre que sentir vontade de contar o que vai fazer, transforme isso em ação imediata, mesmo que pequena. Em vez de dizer, vou estudar, estude 15 minutos. Em vez de dizer, vou mudar, mude um detalhe hoje. Ação substitui explicação.
Passo 4. Use palavras apenas para reforçar identidade, não limitação. Quando precisar falar, fale do que você está construindo internamente, não do que está faltando externamente. Frases simples, neutras, sem drama. Isso mantém sua mente alinhada com crescimento, não com escassez. Passo 5. Estabeleça um período de prática consciente. Durante 7 dias, pratique esse silêncio estratégico, não como teste, mas como disciplina. Observe como sua clareza aumenta, como sua energia volta e como suas decisões ficam mais firmes. Jim Rohn dizia que disciplina pesa gramas, mas o efeito dela se acumula rápido. Esse método não cria resultados da noite para o dia. Ele cria postura, e postura muda comportamento. Comportamento muda resultados. E agora, para selar isso de vez, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Agora, eu quero que você transforme esse entendimento em prática real. Não amanhã. Não quando lembrar. Agora. Durante os próximos 7 dias, faça um compromisso simples consigo mesmo. Um compromisso silencioso. Sempre que surgir a vontade de explicar sua situação, de justificar por que algo ainda não aconteceu ou de anunciar um plano antes da hora, pause. Respire fundo uma vez e escolha o silêncio. Use esse silêncio para agir, mesmo que seja pouco, mesmo que seja imperfeito. Uma ação pequena feita em silêncio vale mais do que 1000 intenções explicadas em voz alta. Agora, se você puder, diga isso em voz alta, não para mim, mas para você mesmo ouvir. Eu paro de anunciar, eu começo a construir, e deixo meus resultados falarem por mim. Repita com calma, com firmeza. Esse não é um voto para o mundo, é um acordo com a sua própria mente. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like. Não como favor ao canal, mas como um sinal para si mesmo de que você escolhe mudar um padrão antigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que fala demais sobre o que ainda não vive, não como crítica, mas como ajuda. E se inscreva no canal A Mente Próspera, Jim Rohn, porque aqui nós falamos menos e construímos mais. Agora, escreve nos comentários apenas isso. Silêncio estratégico. Essa frase não é para mim. É para o seu cérebro registrar um novo comando. Obrigado por ter ficado até aqui. Que você tenha disciplina para agir, sabedoria para silenciar e paciência para deixar os resultados aparecerem. Porque prosperidade não responde a discursos. Ela responde à postura.